Meus amados, muita alegria, uma satisfação enorme ter a oportunidade de sempre estarmos aqui aos domingos e durante a semana para ouvirmos do Senhor, direcionarmos o nosso louvor, a nossa adoração a Ele e aprendermos da Sua palavra. E é neste sentido que daremos continuidade hoje à nossa série sobre o livro de Jonas. Hoje, no nosso bate-papo de hoje, nós estudaremos do momento em que Jonas cai ao mar, é engolido pelo peixe, até ser cuspido em terra firme. Nós estudaremos essa parte aí, basicamente o capítulo 2 do livro de Jonas, será o nosso objeto de estudo. Antes de chegar no 2, vamos ler o último verso do capítulo 1 do livro de Jonas, que é o capítulo 1, verso 17. Então, Jonas 1,17, as Escrituras dizem assim: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Conforme nós vimos, na semana passada, Jonas é lançado ao mar. Pelo sacrifício de um homem, Jonas, todos são salvos. Ele é lançado ao mar e o mar se acalma. O mar faz as pazes com Deus pelo sacrifício de um homem. E aqui o verso 17 nos diz: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Antes de dar continuidade ao nosso bate-papo, eu vou só tecer alguns rápidos comentários sobre uma pergunta que é muito comum. A gente escuta: afinal, era um peixe ou era uma baleia? O pessoal pergunta demais isso: era um peixe ou era uma baleia? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que, no que diz respeito às Escrituras, nós temos tanto no hebraico de Jonas, quanto na tradução do hebraico para o grego, nas primeiras traduções para o grego, na Septuaginta, as primeiras traduções, temos um termo que quer dizer grande peixe. Inclusive é este termo que é registrado nos evangelhos, em Mateus, que vamos ler daqui a pouco, em que Jesus se refere a esse evento. Também o termo em grego é grande peixe. Vamos abrir logo aí Mateus 12:40, que é uma situação interessante no evangelho de São Mateus, em que Jesus de Nazaré se refere a esse episódio, quando diz assim: Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, meus queridos, o que é que, de acordo com as Escrituras, podemos dizer, tanto em Mateus, quanto lá no livro de Jonas, Mateus, Novo Testamento, escrito em grego, embora tenha escrito em grego o que Jesus teria falado em hebraico ou aramaico, mas o registro do Novo Testamento é em grego. Então, tanto em Mateus, lá no Novo Testamento, quanto em Jonas, no Antigo Testamento, o termo utilizado é mais bem traduzido por grande peixe. Aí a pessoa pergunta: mas não podia ser uma baleia, não? Podia. Baleia é um mamífero, Mas podia. Por quê? Porque a gente sabe que a classificação da época não é a mesma de hoje. Meus queridos, isso é um erro muito comum também. A forma como classificamos os seres vivos é uma criação humana, é uma construção intelectual humana. O homem cria a divisão, a classificação. A ciência de classificar os seres vivos é a taxonomia, A taxonomia é uma criação humana, é uma invenção humana para classificar o que existe. Até hoje em dia, não existe entre os taxonomistas modernos, só para que você tenha uma ideia, um consenso sobre o que é espécie. Então a classificação pode mudar, não tem problema. Então poderia ter sido uma baleia? Poderia, mas o termo que é colocado é grande peixe. As Escrituras querem, e isso aí é o que todos nós concordamos, eles não estão tão interessadas, as Escrituras, vamos dizer, nas distinções filogenéticas entre as espécies marinhas. Elas estão mais interessadas em falar sobre o quê? Sobre a interferência de Deus na vida de Jonas por meio daquele animal marinho.
que era que as Escrituras dizem era um grande peixe. Tanto é assim que nesses mesmos versos que nós lemos, Jonas 1,17 e Mateus 12,14, tem uma informação muito importante. Orlando, abra por favor aí em Jonas 1,17. Vamos voltar para Jonas 1,17. Olha essa outra informação como ela é importante. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Isso aí foi o que nós vemos. Mas olha essa segunda informação. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. É possível ficar dentro de um peixe 3 dias e 3 noites, mesmo que essa contagem seja menos do que 3 dias e 24 horas, né? Porque é a mesma contagem lá do tempo de Jesus. É possível? Não, isso é um milagre, pessoal. Isso é um milagre. Tem coisas nas Escrituras que são miraculosas, não são tantas assim. Em todas as Escrituras, nos 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, nós temos mais ou menos 250 situações de grandes milagres como esses. E eles são basicamente, interessante que esse é na vida de Jonas, mas esses grandes milagres são basicamente concentrados em 3 gerações. Na geração de Moisés, Elias e Eliseu, Jesus e seus apóstolos. Basicamente, esses grandes milagres são concentrados nessas 3 gerações. Temos aqui em Jonas. Então isso é um milagre. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre lá do peixe. Mas o que é interessante do ponto de vista teológico é como Jesus interpreta isso. Lá em Mateus, voltando ao mesmo texto lá de Mateus 12,40, o que é que ele diz? Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso é só para ratificar, dar força, confirmar o que nós vimos no domingo passado. Se você não teve a oportunidade de ver no domingo passado, assista no canal do YouTube do Ministério, Defesa da Fé TV, youtube.com, / Defesa da Fé TV. Assista lá, porque nós vimos, isso é mais uma confirmação de que só há uma forma de interpretar de forma correta o Antigo Testamento. Como é? Entendendo que todo ele aponta para um só lugar, Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento tem a função de antecipar, ensinar, educar sobre a vinda de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. E aqui o próprio Cristo deixa claro isso. Feitas tais considerações, vamos para o capítulo 2, que é, na realidade, o texto base do nosso bate-papo de hoje. Então eu peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as Escrituras no capítulo 2, verso 1 do livro de Jonas. As Escrituras dizem assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Isso aqui traz logo luz ao tema principal do nosso bate-papo de hoje, que é oração. Oração. E Jonas orou, né? Jonas era um profeta de Deus, como nós vimos. Jonas era um homem de Deus. Mas vimos também que era um homem de Deus que havia esfriado na sua busca pelo Senhor. Havia esfriado em sua vida de oração, em sua vida de consagração. É um homem de Deus, um profeta de Deus que havia esfriado em intimidade com o Senhor. É por isso que nós fazemos sempre aqui, né? Nós temos sempre os 2 cultos regulares. O culto no domingo, que é esse às 18 horas, é o culto da palavra. Mas temos o culto na quarta, que é o culto do Espírito, do crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Temos sempre que buscar a palavra de Deus, mas crescer em intimidade com o Espírito de Deus em oração. Porque Jonas era um homem de Deus. Mas quando estava lá no barco, né, no meio da tempestade, o que foi que aconteceu que a gente viu? O capitão do barco, que não era crente, não era um homem de Deus, chegou para Jonas. Olha só que vexame para um crente. No desespero da tempestade, o capitão, que não era crente, chegou para Jonas e mandou Jonas clamar a Deus. O capitão chegou e mandou Jonas clamar, e o pior de tudo que foi, Jonas não clamou, Jonas não orou.
não orou na tempestade do barco, precisou de uma coisa pior. E foi aqui, meus queridos, já no capítulo 2, depois dele ter sido lançado ao mar, afundando no mar, que ele redescobre, melhor dizendo, a oração. Um crente maduro que não orava mais. A gente tem que... Já pensou se isso acontecer com a gente? Que coisa horrível. Já pensou? Um crente que não ora, esse era Jonas. Meus amados, que nunca nós sejamos assim. Vamos ter cuidado, para que na nossa caminhada cristã não chegue um momento que a gente não sinta o prazer na oração. É fato, né? E aqui em Jonas aprendemos com isso, que às vezes temos que ser levados ao extremo. Não era para ser assim. Era para a oração ser nossa primeira opção. Mas não. Às vezes a gente na caminhada da vida, a gente vai naquele processo terrível de declínio espiritual. Aí, às vezes, só quando nos encontramos no extremo, somos levados ao extremo, é que nós nos lembramos da importância da oração. Foi o que aconteceu com Jonas, e isso serve de exemplo para que não aconteça com a gente. Não deveria ser assim, mas eu não posso ser ingênuo, né? Tenho que dizer para vocês, muitas vezes o profeta Jonas, conforme eu disse, não orou na tempestade no barco, mas ao afundar nas águas, ele é trazido de volta à oração. Se nós formos sábios, não precisamos repetir a história de Jonas na nossa vida. Se nós formos sábios, não precisamos esperar estar afundando no oceano para orar. Eita, eu posso orar. Não. Você pode orar a qualquer momento, está tudo bem, você pode orar. Orar para buscar direcionamento, orar para buscar a palavra certa para ser dita, orar para buscar o caminho para ser seguido. Nem tudo que é bom vem de Deus, nem tudo que aparenta bom vem de Deus. Abrir uma porta de emprego, eu vou aceitar logo? Não, você vai orar. Vai orar. Agora muitas vezes não, a gente deixa o problema acontecer. Está igual a Jonas afundando para orar. Isso não é sabedoria. A sabedoria é nós cultivarmos a vida de oração, para que nós não tenhamos de passar pelo que Jonas passou para voltar a orar. Jonas, repito, que era um homem de Deus, reconhecido em seu ministério profético, um homem de Deus. Mas a experiência de Jonas nos indica o quê? Se nós formos sábios, olhando para a experiência de Jonas, o que é que nós aprendemos? Não precisamos esperar estarmos assim, afundando em algum oceano da angústia, do desespero, do sofrimento, para que voltemos a orar. Não é necessário isso, certo? Esse é o primeiro grande ensinamento aqui. Olha, meus amados, eu vi uma coisa, até eu publiquei no Instagram uma vez uma coisa assim, que é assim, diz assim, ó: a oração não é o estepe do nosso carro. Não é, a oração para a gente não é aquele pneu estepe que chama, né? Pneu de estepe, não é assim? Não é aquele pneu sobressalente, não. Aquele estepe não, porque aquilo ali a gente usa quando o quê? Não tem mais saída. Você está no prego, o pneu furou no meio da rua. Uma vez aconteceu comigo, quando eu viajava lá para o interior, uma vez, umas estradas lá com... Lá em nós chama boca de pilão, uns buracos na estrada que se você passar o pneu corta. Aí cortou o pneu lá, aí pronto, aí lá vou eu atrás do estepe. O pior é que cortou os dois pneus, o da frente e o de trás. Aí eu abandonei o carro, saí andando. Não, mas eu quero lá saber disso. Eu saí andando, tinha que fazer, era no meio do deserto, na BR-116, lá no interior, não sei de onde, não tinha nada para um lado nem para o outro. Aí Deus mandou um senhor lá, um velhinho lá, que me pegou, botou no carro dele, a gente foi, não sei para uma confusão enorme. Deus mandou o anjo lá, para me ajudar. Mas eu já tinha, homem, fica aí, eu vou andando, vou continuar a viagem a pé. Mas ali eu fui atrás do estepe. Eu com o velhinho fui atrás como só tem um estepe, o velhinho me levou até um lugar para ter uma câmara de ar, né, para botar no outro pneu furado para poder continuar. Mas a gente foi atrás de um estepe. A oração não é como o estepe, não. Quando está tudo desesperado, você vai atrás do estepe, não. A oração é como o volante. É a direção, é o volante do carro. Ela deve ser usada para guiar o nosso caminho, mesmo quando tudo está tranquilo. Mesmo quando você está numa pista bem direitinha,
toda asfaltada. Aí você não é para esquecer da oração, não. A oração é o seu volante. Ela deve guiar o nosso estar na terra, estar no mundo, o nosso ser nessa existência rápida, não é? Muito fugaz. O livro de Tiago diz que a nossa vida aqui é como um vapor. E é mesmo. E imagine viver assim, sem ter oração como o guia. Pois é, meus queridos. Mas Jonas não foi assim com ele, como nós sabemos. Vamos ver lá o verso 2 agora, do capítulo 2. Não foi assim, porque olha, ele esperou, está no desespero. Olha o que diz aqui. Então, primeiro grande ensinamento: não precisamos estar no mar da angústia, do desespero, do sofrimento para irmos para a oração. Agora vamos entrar no verso 2. Diz assim, ó: e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Aqui, meus queridos, nós temos outro ensinamento importante. Se você não fez como deveria fazer, mas fez como Jonas, se você se vê na situação em que Jonas está, também não é porque você não orou até agora que você vai fazer igual aquela mulher do piolho que não abria mão nem a pau e não vai orar mais não. Agora é para orar. É para orar. Se não orou até aqui, tem que orar. O segundo grande ensinamento é esse aqui. No desespero, ore ao Senhor que Ele ouve. Antes tarde do que nunca, certo? A oração, meus amados, ela nos conecta com aquele que tem poder. A oração tem poder. Quando diz isso, é claro que é uma forma reduzida de dizer: a oração conecta com aquele que tem poder. A oração em si não é mais do que uma avenida por meio da qual a conexão é estabelecida com aquele que tem poder. Então a segunda lição para a nossa vida prática, e é muito importante, é isso. Se nós olhamos para nós mesmos, e eu penso assim, você pergunta assim, eu estou desesperado, angustiado, aflito. Não podemos nos esquecer que Deus é maior do que todos os nossos problemas. Todos. Essa é uma realidade cristã. Não há aflição, angústia, sofrimento que sejam maiores do que o poder de Deus. Então, se estamos aí, temos que orar ao Senhor, colocar a situação diante dEle. Clame ao Senhor e Ele o ouvirá. Eu não consigo falar de oração sem pelo menos falar do rei Davi. Porque o rei Davi tem duas coisas para mim que ele é top das galáxias, é alto nível. Qual é? A primeira é em reclamar e questionar de Deus. Davi questiona tudo. Ai, Senhor, porque eu estou aqui? Não sei o que. Ele coloca o coração dele diante do Senhor. Questionamento. Isso é muito importante, né? Eu falo muito aqui, porque chegam às vezes jovens aqui dizendo assim: eu estou me sentindo, questionando o Senhor. Será que eu estou em pecado? Será que eu estou não sei o que? Eu digo: meu amigo, você está igual ao rei Davi, aquele segundo o coração de Deus. Se você está com problema no seu coração com o Senhor, exponha esse coração para Ele, para Deus, coloque o coração para Deus, diga: Senhor, eu estou com esse problema, essa situação, me ajude. Isso o rei Davi é excelente, ele é sincero, ele não faz uma relação com Deus de hipocrisia, porque o ensinamento da hipocrisia é terrível para o povo de Deus, né? O ensinamento de que não fecha os olhos para o que está acontecendo dentro de você, que tudo está bem. Não, Deus sonda o coração, coloque o coração da forma que está diante do Senhor e Ele responderá. Esse é o ensinamento correto. E outra coisa que eu falo do rei Davi é porque ninguém sabia orar como o rei Davi. Rei Davi orando é demais. Então vamos ver aqui em Salmos 18, 16. Só para que você veja aqui essa ideia de que na aflição, no desespero, vamos derramar o nosso coração diante do Senhor. Salmo 18, 16, as escrituras dizem: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Salmo 120, no verso 1, o que é que diz? Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde.
Essa, meus amados, essa ideia de que no desespero clamemos ao Senhor é um princípio de vida prática, que muda realidades práticas. É o caminho para o crente seguir, para aquele que quer estar com Deus seguir. No desespero, na angústia, no sofrimento, o caminho é este: clamar ao Senhor, que Ele responde, Ele ouve. Você não está só. Deus não o abandona. O problema, sabe qual é? Deus é o mesmo, né? O problema, no caso de muitos e no caso de Jonas, qual é? É que quem procurou fugir do Senhor, quem foi? Jonas. Às vezes Deus está distante da gente, não é porque ele fugiu, ele se afastou, ele se escondeu. Não. Deus está sempre propenso a nos resgatar, a estabelecer uma relação pessoal com cada um de nós. Deus quer relacionar-se com a sua criação, com os homens, com as mulheres. Deus quer relacionar-se. Deus busca o amor. Agora, muitas vezes, e isso que Jonas fez, né? Jonas procurou fugir do Senhor, e a gente às vezes procura a mesma coisa. Deus está sempre no mesmo lugar. Sabe aquele exemplo que eu já falei algumas vezes aqui? Eu vou falar de novo, pode ser que alguém não conheça esse exemplo. Que é o exemplo é o seguinte. O pessoal daqui talvez não conheça, mas antigamente, eu acho que ainda tinha umas caminhonetes por aí, que o banco da frente era um banco só. Sabe qual é um banco só, caminhonete? Antigamente aquelas F, não sei, era um banco só, não sei nem se existe ainda. Era um banco só, a caminhonete toda. Não sei se ainda fabrica. Eu deixei de conhecer carro na época que deixaram de fabricar Corcel 1, Corcel 2. Aí tá tanto carro diferente que eu não conheço mais. Mas era um banco só. Era um banco só. Aí o que aconteceu? O rapaz tinha um carro desse, dirigindo, começou a namorar com a moça lá. E como era um banco só, a moça levava vantagem desse negócio e ia bem abraçadinho com o namorado. O namorado dirigindo e a moça bem abraçadinha, né? Só que os anos se passaram, eles se casaram, aí 20 anos depois, numa situação, no mesmo carro bom, né? Motor bom, era o mesmo carro. Quando a moça viu, aqui já era uma pessoa com 20 anos mais velha, viu o senhor lá estava dirigindo e ela estava bem longe no banco. O mesmo carro, as mesmas pessoas, com o tempo, ele estava dirigindo e a moça lá bem longe. Aí ele olhou para o marido, agora era marido, e disse: ó, meu querido, tá vendo? Quando a gente namorava, a gente era bem juntinho. Agora, depois de 20 anos de casado, bem distante. Aí o que foi que ele respondeu? Eu sempre estive no mesmo lugar. Foi você que se afastou. A mesma coisa com Deus. É a mesma coisa. Deus sempre esteve no mesmo lugar. A gente é que se afasta. A gente é que se afasta. Será, né, que isso é uma pergunta que cada um deve fazer. Será que eu estou me afastando do Senhor? Será que eu estou como Jonas fez, ou como a mulher da caminhonete de um banco só fez? Irmãos, uma pergunta que é muito relevante, e eu sugiro que façamos com frequência importante, é a seguinte: há declínio espiritual em sua vida? Você se coloque diante do Senhor e diga assim: como é que está a minha vida espiritual? Está em ascensão ou está em declínio? Minha vida espiritual é uma ladeira para cima ou é uma ladeira para baixo? Hein? Como é? A pastora está me cobrando uma coisa insuportável, que é o seguinte: para eu ir fazer os exames do check-up. Eu fui fazer o check-up lá no médico. Eu vou fazer. O certo é fazer, mas o problema é que quando eu vou me lembrar, eu já comi. Aí tem que ficar sem comer. Aí eu me lembrei. Mas assim, né? Isso é um erro meu, tá certo? A pastora eu vou fazer. Mas o check-up periódico é muito importante. Não é? É importante. Mas eu vou falar aqui o seguinte: é importante tanto para a saúde física quanto para a saúde espiritual.
Voltando a... Não dá para inventar uns exames que a pessoa coma, não? Só era botar lá na variável, né? Todo exame tem que ser depois de uma feijoada. Aí dava o desconto. Era para ser assim, né? O povo não pensou nisso ainda. Mas o check-up físico é igual ao check-up espiritual. O rapaz lá, o médico lá, disse assim. Ele falou assim, né? Olha, ele falou que são 4 princípios, assim, 4 coisas que você tem que prestar atenção como sinalizadores da sua saúde física: a sua alimentação, a sua atividade física, o seu sono e seu nível de estresse. Ele diz que hoje esses 4 estão igual importância. Antigamente era mais alimentação e atividade física, né? Agora o sono. Eu quando era criança também vivi com isso. A médica, eu não dormia, eu passava a noite acordado, muitas noites acordado, assim, ficava vendo televisão, estudando, vendo não sei o quê. Aí a médica dizia para a mamãe: se esse menino não dormir de noite, ele não vai crescer. Aí eu passei a minha infância toda ouvindo isso, Juninho. Eu não ia crescer porque eu não dormia de noite, mas ela dizia isso tudinho. Mas o sono, a alimentação, o nível de estresse e atividade física são 4 pontos que hoje, segundo o doutor me falou, são igualmente importantes como indicativo de uma saúde física. Mas há também os indicativos de uma saúde espiritual. Essas perguntas têm que ser feitas também para a questão da saúde espiritual. Assim, você tem que pensar assim: existe em mim uma vontade genuína de adorar o Senhor? Eu vim aqui, o louvor, eu estou aqui, eu estou com a vontade genuína de adorar o Senhor? Fora daqui, existe em mim essa vontade? É um indicativo da nossa saúde espiritual. Como está o meu momento de oração com Deus? Está ficando escasso, raro? E oração não é só falar. Oração é conversar com o Senhor. Se você for conversar com uma pessoa que só fala, é uma coisa horrível. Deus deve ser a mesma coisa com aquele que ora para ele só falando. Imagina aí, hein, Judinho? Vai conversar com uma pessoa, aí a pessoa vai dizer: não é conversa. Conversar é falar e ouvir do Senhor. Aliás, até aquele filósofo existencialista cristão, né? Que é o dinamarquês Søren Kierkegaard. Ele tem uma frase que diz: oração é silêncio. Não estou dizendo que oração não possa, é falando também, mas também é silêncio. Oração também é ouvir do Senhor. Então, você tem ouvido do Senhor? Você tem conversado com o Senhor? Isso é uma pergunta indicativa da nossa saúde espiritual. Outra coisa indicativa importante, a gente tem uma tradição aqui, nessa igreja, que praticamente todas as igrejas de Natal têm essa tradição, a gente repete aqui, que é de fazer a ceia, né? Uma vez por mês, a gente faz no primeiro domingo do mês. Podia ser em qualquer outro dia, podia ser no terceiro domingo, no quarto, no segundo, não existe nada para ser primeiro domingo. É apenas uma convenção que nós seguimos aqui. Aí, quando é o momento da ceia, você faz o que na ceia? O que é a ceia para você? A ceia é um hábito? É um ritual? Ou não? Você encontra na ceia o significado profundo daquilo, do que ela representa? São perguntas que vão acender o sinal, a seta, indicando onde está a nossa saúde espiritual. E a palavra de Deus, meus queridos, todo domingo aqui, às quartas e outros dias, nós somos expostos à palavra de Deus. Aí a pergunta é: ela consegue penetrar em nosso coração? Ela consegue promover mudança de vida? Saúde espiritual. Tem pessoas inteligentíssimas que eu conheço, que têm conhecimento bíblico importante, faz correlações entre livros das Escrituras, pessoas que têm um conhecimento importante, às vezes, das línguas em hebraico, a língua grega. Conheço pessoas assim, pessoalmente, algumas, menos do que eu gostaria de conhecer, mas conheço algumas. Mas eu não posso julgar ninguém, mas uma pergunta importante que a gente tem que fazer é: esse conhecimento, ele é capaz de promover mudança de vida, ou é um conhecimento puramente intelectual?
A palavra de Deus, conforme eu digo algumas vezes, ela é capaz de atravessar aquela importante distância que separa o cérebro do coração. Se a palavra de Deus se mantém unicamente no âmbito da nossa cognoscibilidade, do âmbito da nossa inteligência, no âmbito cerebral, ela não está promovendo aquilo que ela deveria promover. A palavra de Deus tem que nos fascinar intelectualmente e transitar o caminho que separa o cérebro do coração para promover mudança de vida. A palavra de Deus é transformadora. Será que está sendo? São questões. Olhe, meus amados, o que eu digo para vocês aqui serve para mim. Às vezes é pior até para mim, né, que estou dizendo. Aí é pior ainda. Mas dependendo das respostas que nós damos a essas perguntas, devemos ter cuidado ou não. Dependendo das respostas a esses tipos de pergunta, o sinal vermelho acende. Se nós estivermos descendo a ladeira espiritual, a ladeira da espiritualidade em Cristo, as consequências são destruidoras, danosas, são fatais. Aí qual é o remédio para isso? Se isso a gente vê uma tendência disso, qual é o remédio? É o que nós vimos aqui em Jonas: reativar, fazer reviver esse estilo de oração na nossa vida. Foi isso o que Jonas fez na sua experiência no mar. Foi isso que Jonas fez. Meus amados, ao passar pela experiência do mar, ao ser levado às profundezas do mar, Jonas tomou uma decisão, e isso mudou tudo. A decisão de focar no Senhor. Quando nós estamos nesse declínio espiritual, muitas vezes o problema é esse: nós estamos focando em tudo, menos em Deus. Se está num problema, estamos com um problema sério, numa área específica da nossa vida, o nosso foco está no problema, o nosso foco está na circunstância, o nosso foco está em nós mesmos, como nós podemos resolver, o nosso foco está em fulano que pode resolver aquilo. O foco tem que estar em Deus. Em Deus. É fácil errar aí. É fácil errar aí. Diante da dificuldade, temos que focar no Senhor, e essa foi a decisão de Jonas que mudou tudo. Vamos ver os versos 3 e 4 agora, do capítulo 2, para nós vermos aqui como é interessante. Assim dizem as Escrituras: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ou seja, as circunstâncias eram terríveis, estava a maior esculhambação ao redor. O cara foi jogado nas profundezas, no coração dos mares, as correntezas formavam turbilhões, e ele lá no mar. Aí o verso 4 diz, diante disso tudo, aí diz assim: eu disse, fui expulso da tua presença. Aí essa frase aqui, no final, é belíssima. É aqui que muda tudo. Diante de tudo, das circunstâncias ruins, das circunstâncias negativas, diante das dificuldades, dos problemas, da angústia, diante do desespero, de não saber como resolver, olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que fazer. Aí Jonas diz: contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Isso é o que temos que fazer. Esta foi a decisão mais sábia de Jonas. Diante da dificuldade, ele decide ali. Não tinha decidido nenhuma dificuldadezinha média, que era tempestade no barco. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Olhe, é fácil, diante da dificuldade, crescer em nós o espírito de raiva com Deus, ressentimento diante de Deus. Não é? É fácil. Olha, eu estou aqui. Aí pronto, aí chama Deus de tudo no mundo. Chama de tudo, dos piores palavrões. Igual um palavrão que eu vi no FRN, que um atacou o outro e disse: seu apresentador de aqui agora. Aí começou a briga.
chama de todos os palavrões. É fácil reclamar de Deus diante das nossas dificuldades, é fácil reclamar dos outros, é fácil reclamar do mundo. Mas uma coisa Jonas entendeu aqui: fazer isso só pioraria as coisas. Meus amados, se estamos passando por dificuldades extremas, e todos nós passamos por momentos assim, a vida é um aprendizado para todo mundo. Eu sou pastor e já passei. A Bíblia não diz que você nunca vai passar por dificuldade. A Bíblia garante que você terá paz nas dificuldades, paz que excede todo o entendimento. Mas se estamos passando por dificuldades extremas, só uma coisa nós temos para fazer, e aqui eu repito: buscar refúgio no Senhor. Meus amados, o Senhor é tão incrível porque Ele nos dá esperança. Tudo parece que vai dar errado. No Senhor nós temos esperança. Qual é a diferença de otimismo para esperança? Vocês sabem? Otimismo é quando você sorri para o futuro por causa das circunstâncias. Otimismo é assim: rapaz, as coisas estão melhorando. Aí você começa a sorrir para o futuro por causa das circunstâncias. Você mudou alguma coisa do som, Juninho? Estão ouvindo bem aí? Então, otimismo é você sorrir para o futuro por causa das circunstâncias. Esperança é o quê? Esperança é sorrir para o futuro apesar das circunstâncias. Essa é a grande diferença. No Senhor, nós sorrimos para o futuro apesar das circunstâncias. Quando tudo parece errado, no Senhor nós sorrimos para o futuro. Olhe, focar no Senhor em meus problemas é fortalecer a fé. Tudo, você olha para um lado para o outro, não vê saída. Aí quando você foca no Senhor, aí você está o quê? Fortalecendo a sua fé. E a fé fortalecida é colocada em prática por meio da oração. No problema, foca no Senhor. Foca no Senhor, isso fortalece sua fé. E a fé em prática é a oração. É na oração, que é colocar a fé em prática, que encontramos esperança em meio ao desespero. O mundo lida com a desesperança. Desespero, prefixo de negação, desespero, falta de esperança. Nós encontramos a esperança no desespero do mundo. Por quê? Porque a esperança não vem do mundo, vem do Senhor. A fé vence o desespero quando o nosso foco está no Senhor. É fácil? Não, muitas vezes é difícil. Aliás, a manutenção da sua fé talvez seja a única batalha que de fato você vai ter de lutar. A gente vive pregando isso aqui. Se existe uma única batalha bíblica que de fato você tem que lutar, é pela manutenção da fé. A única batalha que verdadeiramente tem de ser lutada é essa, manutenção da fé. Por isso, meus queridos, a técnica é ter foco no Senhor. Olha, meus queridos, quando nós colocamos o foco no Senhor, quando nós crescemos em fé, qual é a consequência disso? Qual é a consequência de colocar o foco no Senhor, de crescer em fé? Se nós, na dificuldade, decidimos como Jonas decidiu, colocar o foco no Senhor, nós crescemos em fé, qual é a consequência? Temos orações genuínas, não são orações como outras, sem verdade. São orações que mudam, que transformam, que conectam o nosso coração ao de Deus. Aí nós temos as orações genuínas, não orações, eu digo assim, como se fossem meras peças burocráticas.
Para Jonas, aquilo que eu falei, né? A decisão no final do verso 4, a final do verso 4, olharei de novo para o teu santo templo. Isso gerou uma consequência, viu? Isso gerou um caminho que o tirou do desespero e o colocou no lugar da oração que sobe para Deus. Olha que coisa incrível. Vamos ler os versos 5 a 7. Verso 5, para você ver aqui. Olha o que ocorreu aqui. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Aí o 6. Olha o que aconteceu com Jonas, viu? Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Sabe que seu problema está maior, é pior do que o de Jonas. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. E o 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Meus amados, da decisão do verso 4, olharei de novo para o teu santo templo, qual foi a consequência dessa decisão? O resgate da morte para a vida. Da decisão de focar no Senhor, a consequência está aqui: e a minha oração subiu a ti, o teu santo templo. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui, que pode ser que alguns de vocês estejam um pouco confusos, com base no texto, com a história que vocês sabiam de Jonas. É porque muitos pensam que assim que Jonas caiu no mar, na água, o peixe veio e resgatou. As pessoas não são ensinadas assim algumas vezes? Não é o que está nas Escrituras. Isso não está nas Escrituras. As pessoas pensam que Jonas caiu na água, assim que caiu na água, o peixe veio e engoliu. Não é o que está nas Escrituras. É verdade que uma leitura superficial pode trazer esse entendimento, principalmente quando nós lemos os versos 16 e 17 do capítulo 1. Bota aí, grande professor internacional Orlando e sua parceira de trabalho aí, Maria Rita, os dois estão controlando ali. Bota aí Jonas 1, 16 e 17. São dois juristas da mais alta estirpe, da mais alta envergadura, juristas de fôlego. Jonas 1, 16 a 17. O que é que diz aqui, ó? É fácil, nós somos levados ao entendimento errado aqui, quando, assim, não é que seja errado, mas somos levados aí, quando diz assim, ó, ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O 16 e 17. Porque, agora, antes disso aqui acontecer, do peixe engolir, muita coisa aconteceu. Porque quando nós lemos o capítulo 2, nós começamos o capítulo 2, Jonas já está dentro do peixe. Mas está dentro do peixe fazendo o quê? Orando em agradecimento pelo que ocorreu com ele antes do peixe resgatá-lo. Houve um tempo entre a queda no mar e o resgate pelo peixe. Por isso que Jonas no peixe faz uma oração de agradecimento, a oração pelo livramento e pelo resgate que Deus faz por meio do peixe. Vamos ler de novo o versos 6 e 7 do capítulo 2, para você ver até onde Jonas foi. Preste bem atenção que o verso 6 aqui está claro. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, até chegar à terra embaixo. Jonas caiu, se debateu, foi afundando no mar, chegou até o fundo do mar. Até o fundo do mar. Mas ali, naquilo, ele optou focar no Senhor. Ele não optou entregar a sua vida, senão diante do Senhor. Ele focou no Senhor. Foi ali que ele disse:
estou no desespero, mas Deus está agindo. Senhor, haja nessa situação. E mesmo quando tudo, parecia sem saída, porque de fato o coitado do Jonas lá no mar se afundando e as ondas passando por cima, as escrituras dizem, a oração dele repete o que aconteceu com ele, dizendo que ele foi até o chão, a base dos montes, as algas se enrolaram nele. Quando isso tudo está acontecendo, diga aí a situação. Jonas diz assim, eu não vou abrir mão do Senhor. É interessante que não vemos aqui nenhuma reclamação. Não vemos Jonas aqui ressentido com Deus. Não vemos Jonas culpando pessoas, culpando circunstâncias. Não, vemos Jonas focando no Senhor. E a consequência disso tudo, apesar do meio, é qual? Que a oração sobe ao Senhor. É o que está em Jonas 2,7. Quando a minha vida já se apagava, no último suspiro, quando a minha vida já se apagava, aquele que havia focado no Senhor fez o quê? Eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. É quando chegou o resgate. Meus amados, o resgate vai chegar em sua vida, se você focar no Senhor. Deus age sempre assim, meus amados, sempre assim. É verdade que eu vou fazer até uma coisa aqui, me desculpe, Senhor, pelo que eu vou dizer, mas a verdade é essa. Eu às vezes sinto que é com emoção, eu digo assim, não tem aquele passeio de buggy, é com emoção ou sem emoção, não existe isso. Você quer com emoção ou sem emoção. Aí Deus vem com emoção. Aí quando eu morrer, eu vou dizer assim, Senhor, uma dúvida, não podia ser sem emoção, não? Não podia. Eu queria o passeio de buggy sem emoção. Aí ele diz, não, mas é sempre com emoção. Eu acho que é assim porque, não para que ele saiba o que nós podemos aguentar, ou quem somos, ou a fé que temos. Ele não precisa, ele já sabe. Mas para que nós saibamos a fé que temos e o que ela pode resistir. Muitas vezes é com emoção, mas que Deus age, Ele age. Nunca tire o seu foco do Senhor. Não devemos abrir mão do Senhor, nem quando o sangue está na canela. O sangue está subindo, as consequências, o Senhor vai agir. Meu foco está no Senhor. O Senhor vai agir. Vamos gerar essa fé genuína, que é a fé cujo foco é no Senhor. Mas você sabe por quê? E aqui eu vou falar uma coisa. Você sabe por quê que às vezes para alguns ter fé genuína é tão difícil? Porque existe um outro lado da fé. É como se a fé fosse uma moeda. Uma face seria a fé, O outro lado é o arrependimento. E arrependimento é um capítulo difícil de lidar com a gente. Porque aquele que tem fé verdadeiramente em Deus, ele se arrepende do comportamento errado. Se você confia em Deus, você vai se colocar no mundo de acordo com o que Ele quer que você faça. Agir em desacordo com o que Deus diz que você faça é manifestar na sua vida uma falta de confiança em Deus. Se você confia em Deus, e Deus diz por sua palavra ou pelo seu Espírito, diz para você, faça isso, você faz porque aquilo é a manifestação, a exteriorização, a materialização perceptível da fé. O comportamento é a exteriorização perceptível da fé. Se você confia em Deus, Deus diz para você fazer algo e você faz outra coisa, isso é incompatível com a fé que você diz que tem. Jonas tinha um comportamento errado, ele não quis obedecer ao Senhor. O Senhor não disse para ele, vá para Nínive, vá numa direção, ele pegou o barco no porto para outra direção, não é? Sempre tem um barco disposto a levar você para o caminho errado, no porto, pegou aquele barco. Como é possível ter fé em Deus e não obedecer a Ele, meus queridos? São coisas contraditórias. Como alguém pode dizer, tenho fé, e não arde em seu coração o desejo de obediência? São coisas contraditórias.
Como você pode esperar uma oração efetiva se sua vida é em desobediência a Deus? É porque você não tem fé genuína, cujo exercício é a oração. É duro, mas é verdadeiro. Para Jonas aqui não. No momento em que ele colocou a vida dele nas mãos do Senhor, ele mudou de comportamento. Aquele homem que resolveu desobedecer ao Senhor, olha o que acontece aqui nos versos 8 e 9 do capítulo 2. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Aí Jonas continua: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecer sacrifício a ti. E aqui está a direção oposta àquela que ele tomava. Está a voz que esclarece a mudança de comportamento. O homem que fugia de Deus diz aqui: o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas acreditava antes, como muitos de nós somos tentados a fazer isso, e aqui vai uma dica importante. Muitos de nós somos tentados a acreditar que sabemos o que é melhor para nosso futuro. Isso é um problema. É um problema. Tem gente que chega a dar pena de tão sabido que é sobre o futuro dele. Eu tenho raiva, né? Já falei aquela várias vezes, né? Lá que eu não me lembro, qual é a passagem lá que você fica me agredindo? Qual é a passagem? Tem uma passagem que ela fica me agredindo. Quando eu dizia assim, não, é lá em Tiago, né? Eu estou lembrado da passagem em Tiago, vê se você acha aí. A passagem de Tiago, que ela dizia assim, não, antigamente, antes de nós servirmos a essa igreja aqui, nós dizíamos assim, não, eu dizia, Camila, vamos passar, próximo ano, passar um ano, eu dizia, vamos passar um ano na Inglaterra, um ano não sei onde, vamos organizar as coisas para dar certo, vamos passar um ano em Israel, um ano não sei onde, 4, 13, aí dizia, vamos fazer isso, aí eu criava o plano, né, tudo certo, para a gente passar 2 anos, um ano num lugar, outro no outro, os meninos, vai ser bom para os meninos, vai ser, tá certo, aí ela olhava para mim e fazia assim, tá bom, Tiago 4,13, bota aí, professor Orlando. Aí eu ficava, pelo amor de Deus, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aí pronto, aí eu dizia, a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, né? Fazer planos é importante, viu? Eu sempre tenho que dizer isso. Fazer planos é importante, mas você tem que colocar seus planos no altar de sacrifício do Senhor. Tem de submeter seus planos ao Senhor. Seus planos têm de estar de acordo com a vontade do Senhor. Você por si só não sabe o que é melhor para você. Eu não sei o que é melhor para mim. O Senhor é quem sabe. Jonas, ele era um ministro, um homem de Deus, cujo ministério era reconhecido. E ele achava que por isso ele sabia o que era melhor para ele. Estou aqui, dizia ele, poderia ter dito ele, meu ministério, sou reconhecido no meu lugar, eu predisse algo que aconteceu, inclusive até tempo, e os profetas de antigamente só prediziam julgamento. Jonas predisse prosperidade e ocorreu. Ministério tranquilo, tudo bem com ele, com a família dele. Aí ele tornou isso, fez disso o seu conforto um ídolo. Mas agora Jonas viu, né, que a própria vontade afastada do Senhor é destrutiva, por melhor que ela aparente. Por melhor que seus planos aparentem, se forem afastar do Senhor, isso é destrutivo. Aí Jonas diz, quão inúteis são os ídolos. O ídolo não é obrigado a ser um ídolo construído de madeira, de barro. Não, tem vários tipos de ídolos. O ministério a que você serve pode se tornar um ídolo do pastor.
Se eu achar aqui que minha função na terra é desenvolver o defesa da fé, eu estou pior do que os piores idólatras. Minha função aqui é servir ao Senhor, como é de vocês. O ministério pode se tornar um ídolo, a sua família pode se tornar um ídolo, seu filho pode se tornar um ídolo, seu trabalho pode se tornar um ídolo. E quantos são escravos do ídolo do trabalho? Aí Jonas viu e disse isso. Jonas, que tentava escapar do Deus do qual dizia ser servo, ajeitou o coração. E aqui no verso 8, capítulo 2 do livro de Jonas que nós lemos, ele disse, voltou, ajeitou o coração e disse: o que eu prometi, cumprirei totalmente. Meu Deus, que beleza, né? Dos lugares mais sombrios, dos corações mais duros e amargurados, dos corações que fogem do Senhor, desses lugares podem muitas vezes sair transformações impressionantes. Nunca subestime o que Deus pode fazer na sua vida. Você nunca está tão longe que Deus não pode alcançar você e transformá-lo totalmente. Jonas aqui, meus queridos, ele encontrava um novo amor por Deus, coisa que temos que buscar. Jonas encontrava uma nova alegria em servir ao Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que a verdadeira liberdade está dentro da vontade de Deus e não na direção oposta ao comando do Senhor. Meus queridos, minha oração é que seja assim com cada um que está aqui. Cada um aqui possa encontrar alegria, satisfação, paixão pelo Senhor, para que nós possamos nos colocar no caminho que Ele quer que nós sigamos, e não elegermos outros ídolos, nem que esse outro ídolo seja nós mesmos, e enveredarmos por uma caminhada, uma trajetória que mais à frente, embora possa aparentar boa no meio, mais à frente trará destruição. Como podemos cultivar essas coisas em nosso coração, meus queridos? Como podemos? E aqui eu volto ao tema central: oração. Temos de ser pessoas de Deus que oram. Oração é mais do que uma disciplina. Tem gente que acha que na igreja oração é como se fosse tortura. Já fui torturado por um tempo aqui, agora vou ganhar alguma coisa de Deus, né? É como se fosse um sofrimento. Se você está pensando assim, você não está entendendo a oração. Oração é um presente de Deus para a nossa vida. Para quê? Para que no exercício dela nós usufruamos dos benefícios de Deus para a nossa vida. Agora, é claro que são benefícios de acordo com a palavra do Senhor. Tem coisa que não é de acordo com a palavra do Senhor, e tem coisa que Deus não vai fazer. Você vai orar e não vai fazer. Tinha um menino na prova de geografia, lá desesperado, orou ao Senhor: ô Senhor, peço com todo o meu coração, faça com que Paris seja a capital da Inglaterra, Senhor. Não vai. Deus não vai atender essa oração, não vai tornar Paris a capital da Inglaterra naquele momento para o menino acertar a prova de geografia. Não é? Certa vez eu li um livro que esclarecia o poder da oração assim, né? Ele dizia assim: é como se a gente andasse por um território cheio de tesouros escondidos. Um território, uma terra enorme, cheia de tesouros escondidos. Aí ele dizia assim: para nós termos posse desses tesouros, ou de algum desses tesouros, duas coisas são importantes. A primeira é o mapa, para você saber o mapa do tesouro, para você saber onde estão os tesouros. E a outra coisa é uma pá, para que você, sabendo onde está o tesouro, você possa cavar e tirar o tesouro. Um mapa e uma pá. O mapa para saber onde cavar e a pá para poder cavar. O mapa são as Escrituras e a pá é a oração. O mapa são as Escrituras, a oração é a pá. As Escrituras indicam onde estão
os benefícios, as bênçãos maravilhosas do Senhor, as Escrituras indicam, mas você vai ter acesso a elas pela oração. Pela oração. Se nós pensarmos assim, muda, né, nossa perspectiva. Mas cuidado com o exagero, né? Não estou dizendo a você que sua oração vai fazer com que você passe a mandar em Deus, não, né? Estou falando isso não. Muitas pessoas, inclusive, se afastam do Evangelho por esse ensinamento errado. A oração lhe dará algo muito melhor do que isso. A oração abre as avenidas por onde a graça de Deus cairá sobre você. Abre as avenidas, abre os céus para que a graça de Deus seja derramada sobre você. Aí quando isso acontece, não só você enfrentará todas as circunstâncias da vida, como também será suprido em suas necessidades. Essa é a palavra do Senhor, meus queridos. Orar é convidar o Espírito Santo para agir na sua vida, dar liberdade para agir na sua vida. Haja, Deus, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra em minha vida. O Senhor tem liberdade para isso. Orar com a fé genuína é dizer: eu prefiro que a sua vontade seja feita em minha vida do que a minha própria. Olhe, se a minha vontade tivesse sido feita em minha vida durante toda a minha trajetória, eu estaria perdido. Eu não sei vocês. Se tudo o que em algum momento da minha vida eu quis tivesse sido realizado, eu estaria perdido. Glória a Deus pelas orações que não foram de acordo com a palavra dele não terem sido atendidas. Glória a Deus, a vontade dele é melhor do que a nossa. Que fé é essa que você pensa que sabe mais do que ele? Foi isso exatamente o que Jonas descobriu, que a vontade de Deus era melhor do que a dele, meus queridos. No meio da angústia, do desespero, do sofrimento, decida colocar o foco no Senhor. Meus amados, já encerrando, nós vimos um Jonas que redescobriu a fé, por isso que vimos. Um Jonas que reinventou-se na oração. Um Jonas que se arrependeu de querer fugir do Senhor. E diante disso tudo, Deus agiu. Agora me diga uma coisa, só para eu tenho que falar nisso rapidamente. Me diga uma coisa, na ação de Deus, quando Deus agiu, a experiência dentro do peixe foi confortável? Pelo amor de Deus, altamente desconfortável. O calor insuportável. Foi confortável? Não. Mas Jonas sabia que Deus estava agindo para levá-lo à vida. Jonas nunca reclamou. Porque nós devemos saber que quando estamos na vontade de Deus, nós encontramos vida onde havia morte, meus queridos. Na água, Jonas estava certo que ia morrer. No peixe, Jonas estava certo que ia viver. Meus queridos, são às vezes nos lugares mais profundos de nossa alma, nas situações mais escuras da nossa existência, nos labirintos mais sombrios da nossa psique, são nesses lugares que louvores de gratidão mais belos e singelos sobem ao Senhor. Não é incrível? Às vezes, quando não sabemos para onde ir, é que nós nos derramamos na oração verdadeira diante do Pai. Por isso, meus queridos, pela importância disso tudo, é que nós devemos ter o coração repleto de agradecimento pelo que Deus nos ofereceu com o poder da oração. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.